Boa noite, meus amados irmãos, irmãs em Cristo. Olha nós aqui outra vez nessa quarta-feira, dia 20 de janeiro. Gente, hoje já é dia 20 de janeiro de 2021. Você já se deu conta disso? Eita, que bênção! Que maravilha, né? Nós podermos estar juntos para mais uma vez estudarmos da palavra de Deus. Que bom que você já está conectado com a gente, que bom que você já escolheu esse tempo para estar conosco. Estou muito feliz porque você está aqui com a gente. Quero agradecer de todo o coração a presença de todos vocês. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que bom que você já está aí. Aproveita, dá o seu like, tá certo, no vídeo, nessa live. Também, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor, né? Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá certo? Se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações e agora compartilhe esse vídeo com as pessoas com as quais você se relaciona aí pelo seu WhatsApp, manda o link, faz uma chamada, manda no message, manda no direct, faz aí ali, põe no seu Twitter, faz alguma coisa para você compartilhar essa live com o nosso pessoal aí, com seus contatos, tá bom? Hoje nós estamos com um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre a causa dos órfãos. Protejam os órfãos, né? A causa deles. Então vai ser, sem dúvida, um encontro muito maravilhoso para nós estudarmos a palavra de Deus juntos, tá certo? Estamos nessa série de mensagens que nós estamos estudando, né? Sobre conselhos para a vida toda. Então hoje nós vamos falar sobre mais esse conselho: defenda a causa dos órfãos e das viúvas. Então fica ligado com a gente. Eu quero dar boas-vindas mais uma vez a todos vocês que já estão aqui conectados. Tem bastante gente aqui, né? Alguns irmãos queridos nossos, muito obrigado. Algumas pessoas até mesmo de fora, né, estão conectadas com a gente. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida ricamente. Muito bem, eu quero fazer uma oração para nós podermos iniciar esse nosso encontro, né? E vai ser bênção, eu tenho certeza disso. Muito obrigado, Senhor, por esse momento especial na tua presença. Obrigado, Senhor, por cada vida que já está aqui conectado conosco, para ouvir a tua palavra, para entender, ó Deus, os teus propósitos, entender, ó Deus, esta causa. E nós queremos pedir ao Senhor que venha falar poderosamente aos nossos corações nessa noite, Pai, de 20 de janeiro. Abençoa-nos, ó Deus, abundantemente. Estenda as tuas mãos sobre cada um dos teus filhos, que qualquer coisa que possa ser impedimento para eles estarem, ó Deus, recebendo de ti nessa noite a tua palavra, que caia por terra em nome de Jesus. Fica conosco, dirige os nossos passos, guarda-nos e livra-nos de todo mal. Senhor, é a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre qual a relação que se tem do cuidado com os órfãos com o alto nível de espiritualidade. Como é que a gente pode alcançar níveis espirituais maiores se a gente está cuidando dos órfãos e das viúvas? O que acontece com uma sociedade quando esta perverte o direito do órfão? Quais são as consequências sociais que podem ser acarretadas em decorrência do fato de negligenciar ou perverter o direito do órfão? Quando é que a minha felicidade está ligada ao fato de fazer alguém feliz? Então, essas e outras questões nós vamos ver hoje no nosso estudo sobre proteja os indefesos, a causa dos órfãos. É o que nós estamos estudando hoje. E aí, enquanto você compartilha essa live, chama as pessoas que atuam, que trabalham, o que, a Bíblia fala com isso, sobre isso. Você conhece alguma pessoa que é órfã, né? Ou então você conhece alguém que trabalha com pessoas que estão ligadas a elas, entendeu? Eu quero convidar você para chamar essas pessoas e você também ficar ligadinho aí para você aprender o que a Bíblia fala sobre este lance, a causa, né, dos indefesos,
a causa daqueles que são menos favorecidos ou aqueles que são fragilizados. Então, enquanto você aí vai compartilhando essa live, chamando os convidados, nós vamos ouvir uma linda canção que eu dedico a todos aqueles que são órfãos, todos aqueles que estão órfãos. Você não está sozinho. Deus é o seu Pai. Deus é o nosso Pai. E o Ministério Shekinah de Louvor tem uma canção linda para nós podermos cantar. É a oração que Jesus nos ensinou. Então agora vamos adorar a Deus com essa canção. Louvemos ao Senhor. É com você, Shekinah! Queremos, Pai, que os céus se abram e as tuas bênçãos, as tuas maravilhas recaiam sobre as nossas vidas. Aleluia! Adore ao Senhor. Teu é o reino,
tua é a glória, o poder para sempre, amém. Tudo pertence ao nosso Deus, não é verdade, irmãos? É tudo dele, tudo para ele. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao nosso Deus, o Senhor de todas as coisas. Que bom que você já está aí conectado com a gente. Quero agradecer de coração sua presença. Olha, tem gente de perto, mas tem gente de longe também. Então, nosso muito obrigado, você que se conecta com a gente toda quarta-feira. Nós estamos numa série de estudos baseada a partir do livro de Provérbios, capítulo 22, tá certo? E hoje nós estamos com o 10º episódio, nesse dia 20 de janeiro, e nós estamos falando sobre proteja os indefesos, a causa dos órfãos. Então, hoje nós vamos falar sobre este assunto muito interessante e baseando nossa exposição a partir do livro, né, de Provérbios, como nós estamos vendo. A nossa base hoje é o capítulo 23, o versículo 10 e o versículo 11. Eu vou abrir aqui para vocês poderem acompanhar juntos, entendeu? Aí, acho que agora já dá para vocês verem, né? Muito bem, então o texto diz assim: não removas os limites antigos, nem entres nos campos dos órfãos. Olha só. Não entre nos campos dos órfãos, porque o seu Redentor é poderoso e pleiteará a causa deles contra ti. Vocês sabem o que é que esse texto exatamente quer dizer? Olha, irmãos, por natureza, o ser humano é mau, certo? Por natureza, o ser humano é muito mau. Por causa da sua natureza caída mesmo, é a natureza caída do ser humano. E com isso há sempre uma tendência de querer tirar vantagem dos indefesos, querer tirar vantagem dos mais frágeis, dos mais fracos. Mas olha, hoje a palavra está dizendo: fiquem sabendo todos que os órfãos têm um redentor, um protetor dos seus direitos. Não adianta você querer perverter, corromper ou eliminar o direito daquele que é indefeso, como órfão. Você não pode fazer isso. Não caia nessa ideia, não entra nessa jogada aí, porque isso não é de Deus, isso não vem de Deus, isso não vai ser legal. Então preste atenção no que nós estamos dizendo para todos vocês aqui. Deus é o redentor dos órfãos, Deus é o redentor dos menos favorecidos. Não queira tirar vantagem dos que são indefesos. Isso vai dar errado, isso não é legal, isso não é bom. Mas, pastor Alan, o que é que a Bíblia fala acerca disso? O que é que a Bíblia vai mencionar a respeito dessa situação? A gente pode encontrar aqui algumas referências bíblicas para a causa dos órfãos. Hoje nós vamos falar sobre estas coisas. Quais são as referências da Bíblia? O que é que a Bíblia menciona, né? O que é que a Bíblia fala que nós devemos saber para nós tratarmos ou nós trabalharmos a causa dos órfãos? Eu convido você para, junto comigo, acompanhar essa peregrinação nos textos bíblicos que nós selecionamos para trazer de referência nessa noite de 20 de janeiro. Vamos lá? Eu quero convidar você, então, para acompanhar comigo essas referências. A primeira coisa que eu preciso saber e que todos nós precisamos dar conta, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é que o cuidado com os órfãos, o cuidado com as viúvas, o cuidado com essa classe de pessoas é um mandamento muito antigo. Muito antigo, está lá do comecinho mesmo dos mandamentos, está lá o Senhor se preocupando com as pessoas que não tinham pais, as pessoas que não tinham mães, as mulheres que não tinham maridos, que não poderiam trabalhar. Aí o Senhor vem e diz assim: a nenhuma viúva, nem órfão, vocês vão afligir. Vocês vão castigar, ou vocês vão impor alguma dificuldade, vocês vão colocar uma situação difícil, porque eles não têm pai, eles não têm marido,
Eles não têm força, são indefesos. Vocês não podem afligir, vocês não podem prejudicá-los, simplesmente porque eles não têm pai ou não têm mãe. Você não pode fazer isso com eles, você não pode tratá-los, né, com indiferença ou tratá-los mal. Preste atenção nessa verdade. Há uma outra referência bíblica que nós encontramos aqui, que já é Tiago quem fala. E esse texto, eu acho esse texto muito interessante, porque ele vem falando sobre espiritualidade. E responde aquela pergunta que nós fizemos no começo aqui da nossa live, não sei se você estava atento, né? Qual a relação, certo? Se tem o cuidado com os órfãos com um alto nível de espiritualidade. Qual é a relação que existe entre cuidado de órfãos e espiritualidade? Toda. Olha só o que é que Tiago diz aqui, quando ele fala na sua carta universal, no capítulo 1, o versículo 27, ele diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta. Qual é a religião? Fala religião, ele está falando daquele lance de ligar a Deus. O que é que mais aproxima as pessoas de Deus? O que é que faz as pessoas estarem mais próximas de Deus ou terem um nível de espiritualidade mais elevado? Ele diz assim: a religião pura e sem mancha é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Ou seja, é você prestar assistência a essas pessoas quando elas estão precisando de ajuda. É você estar junto dessas pessoas quando elas estão necessitadas. Nós precisamos aprender isso, a generosidade. O grande problema que nós encaramos e enfrentamos nos nossos dias, meus amados irmãos, é a falta de generosidade das pessoas. As pessoas não são generosas por natureza, por voluntariedade. Geralmente as pessoas querem sempre alguma coisa em troca para poderem operar a generosidade. E não é assim. Não pode ser assim. Entendem? Então a gente precisa aprender a voluntariedade, a generosidade, assistir as pessoas, não porque a gente vai tirar alguma vantagem nisso ou ter alguma vantagem nisso, mas simplesmente pelo fato da gente querer fazer o bem. Eu acredito muito, meus amados irmãos, que esse lance de assistir os órfãos, de assistir as viúvas, de ser generoso com essas pessoas, isso é um gesto muito parecido com o gesto de Deus com respeito a nós. Porque nós somos as suas criaturas, fomos feitos por Deus, mas Deus nos adota. Deus nos toma para si e nos chama de pai, e nos chama de filho, e nós somos os seus filhos e nós os chamamos de pai. Olha que coisa magnífica, que coisa maravilhosa. Então alguém que não tem pai encontra um pai em Deus. Eu digo para você hoje, nessa noite aqui, você que de repente está sem pai, ficou sem mãe, está se sentindo órfão. Olha para mim aqui. Deus é o teu pai. Deus é o nosso pai. Deus é o pai de todos nós. Talvez você seja aquela pessoa que tem dificuldades ou teve dificuldades de relacionamentos com o seu pai biológico. Mas o Senhor é o seu pai. Deus é o nosso pai. Ele cuida da gente nos mínimos detalhes que você possa imaginar. Ele está cuidando de você. Ele cuida de mim, ele cuida de você também. Ele cuida de todos nós. O Senhor é o nosso pai. Ele se preocupa com a gente. E essa questão da espiritualidade está muito relacionada ao fato da assistência que nós podemos dar às pessoas que são menos favorecidas. Então, à medida que nós assistimos essas pessoas, nós estamos refletindo uma espiritualidade sadia. Nós estamos crescendo espiritualmente falando. A outra coisa que eu acredito que seja muito significativa para todos nós aqui nessas referências gerais é o fato, meus amados irmãos, da gente entender essa realidade a partir do que diz o profeta Isaías. O profeta Isaías fala na palavra de Deus no capítulo 10. Eu vou convidar você para ler esse texto junto comigo, uma referência muito significativa. E esse texto, ele vem falando para nós aqui que a perversão do direito dos menos favorecidos, no caso dos órfãos, das viúvas, dos pobres,
À medida que nós estamos corrompendo ou pervertendo ou tirando o direito daquele que tem esse direito, que não poderia ser, não poderia alcançá-lo por outra forma, isso pode trazer graves calamidades sociais à sociedade. E aí, observem aqui o texto de Isaías, no capítulo 10, versículo 1 a 3, que diz assim. Olha, eu vou ler na minha Bíblia, tá? Você pode acompanhar na sua também. O texto diz assim: ai dos que decretam leis injustas. Olha aqui. Leis injustas. Dos que escrevem decretos opressivos. Veja o que aqui diz a Bíblia. Para negarem justiça aos pobres, para privarem do seu direito os aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Olha que coisa grave. Mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro? E onde deixarão a sua glória? Essa é uma pergunta que induz uma ação. Deus perguntando assim: olha, se vocês estão criando leis injustas para prejudicar, para negarem justiça aos pobres, para privarem o direito dos menos favorecidos, pode ter certeza que vocês vão encarar muitas calamidades. Vai vir de longe. Eu quero saber como vocês vão escapar disso. Porque essa situação aqui já induz que há um caos instalado, uma calamidade que se instala nas sociedades quando o direito daqueles que deveriam ter é negado. Quando você nega o direito de uma pessoa que precisa e que lhe é de direito isso, você está atraindo para si calamidades. É o que a Bíblia está dizendo. Não sou eu que estou inventando isso. É o que a Bíblia está dizendo. A perversão do direito dos menos favorecidos pode ser a causa de grandes calamidades sociais que nós encaramos todos os dias. Que nós estamos vivenciando todos os dias. E aí, eu quero dizer para você aqui, pastor, então, que conselhos que o senhor pode dar que nós devemos usar e viver para trabalhar a questão dos órfãos, das viúvas, dos menos favorecidos? Como que a gente pode lidar com essa realidade com respeito a eles? Aí eu chamo você para pensar junto comigo mais um pouquinho. Que conselhos são esses, pastor? O que é que a gente pode vivenciar? Né? Qual é a luz que a gente vai lançar aqui no nosso entendimento para compreender essa verdade? Então, fica ligado aí junto comigo que eu já vou dar aqui para você alguns dos conselhos. O primeiro deles é: cuide bem. Cuide bem dessa garotada. Cuide bem. A gente às vezes fala de órfão, a gente pensa só em criança, né? Mas a gente também tem que lembrar que há pessoas que já estão adolescentes ou jovens, né? E são ainda órfãos, que não viram, que não tiveram seus pais ou que perderam seus pais. Há outros órfãos também, que são órfãos carentes, porque eram doentes ou são doentes, mas tinham seus pais para cuidar e de repente aconteceu alguma coisa e ficaram órfãos, dependentes. Certo? Tem pessoas assim, tem muitas pessoas assim. Talvez você viva uma realidade como essa, talvez você pense: eu tenho um filho especial, uma filha especial, se eu morrer, como é que vai ser com meu filho? Então, cuide bem dos órfãos e das viúvas, defendam os direitos. Olha, Moisés falando em Deuteronômio, no capítulo 24, ele diz assim: não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Isso quer dizer que tem muita gente, irmãos, no passado que se aproveitava de tudo para tirar vantagem. Por isso Moisés vem e diz assim: não façam isso. Não façam isso. Esse direito é deles, eles têm esse direito. Vocês não podem subtrair esse direito deles. Por favor, não façam isso. Vocês não podem fazer isso. É um direito deles, eles têm esse direito.
Olha, irmãos, é muito sério tudo isso que nós estamos enfrentando. Parece que cada vez mais nós estamos lidando com situações parecidas como essa, que a gente precisa lidar no dia a dia, não é? Cuide bem, trate bem, ouça, dedique tempo, dedique espaço, dedique amor a essas pessoas. Elas precisam se sentir amadas também. E isso é muito bom quando alguém se importa com você. Não pelo que você tenha, não pelo o grau que você seja de importância social, mas se importa porque você é um ser humano. A gente precisa se importar com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. A gente precisa se importar com as pessoas que são carentes, necessitadas de afeto, de amor e de respeito. Um segundo conselho que eu quero dar para você aqui essa noite é: não os engane. Não engane essas pessoas. Não engane esses queridos, certo? Não queira tirar o direito deles. Não faça isso. Sabe, queridos, olha, não se aproveitem também da sua fragilidade. Tem gente para tudo, né? É verdade. Esse texto aí é a base do nosso encontro hoje. Provérbios 23:10. Não remova os limites antigos, nem entre no campo dos órfãos. Se entrar no campo dos órfãos, é na área em que os órfãos iriam ali para buscar o alimento. Os órfãos iriam colher alguma coisa, uma coisa que caísse no chão, um campo que era cultivado especialmente para eles. À medida que você vai lá e você tira o direito deles, rouba o direito deles. Sabe, esses dias eu estava reparando aqui no encontro, algumas pessoas falando sobre aqueles tempos, né, do auxílio emergencial que o governo federal disponibilizou às pessoas nesse tempo de pandemia. Eu tinha conhecimento de pessoas que se aproveitavam, por exemplo, de viúvas ou de pessoas pobres, muito pobres, para cadastrar aquelas pessoas e tirar benefícios daquelas pessoas. Passavam, manipulavam, dominavam um cartão. Eles iam lá, tiravam aquele dinheiro e davam só uma parte do dinheiro para a pessoa, porque ele havia sido a pessoa que havia feito a inscrição. Ah, irmãos, tem muita gente se aproveitando disso, cobrando. Que coisa feia, que coisa triste, não é verdade? A gente passar e ter que se passar por isso. Muito triste, mas Deus está vendo. Deus está vendo todas estas coisas e um dia vai se pedir contas disso. Porque o Senhor não fica impune, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Deus dá conta de tudo. Deus registra tudo. Tudo está registrado. Deus haverá de fazer cobrança. Então, não os engane. Não faça isso. Não os engane. Certo? Se você enganá-los, você vai atrair para você as maldições daqueles que recebem por enganar os menos favorecidos. Uma última coisa, um último conselho que eu queria dar para você hoje aqui é: faça alguém feliz. É isso mesmo que eu estou dizendo para você. Faça alguém feliz. Eu vou até aqui combinar uma coisa com você aqui muito séria. Sabe, esse texto de 2 Samuel, capítulo 9, ele vai revelar para nós um fato, né, de Davi para com Mefibosete. Mas antes aqui de ler esse texto de Samuel, 2 Samuel, eu queria fazer uma referência a um texto de Jó, no capítulo 29, versículo 12 e 13. Esse texto eu acho muito bonito e eu queria mencioná-lo aqui. Olha, capítulo 29 de Jó, versículo 12 e 13.
Dizia assim, eu vou ler o 11. O ouvido que me ouvia dizia que eu era feliz. O olho que me via dava testemunho de mim. Versículo 12. Porque eu livrava os pobres, que pediam ajuda, e também o órfão, que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim, e eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. Veja, irmãos, o que o texto de Jó está dizendo, grave bem aí, Jó capítulo 29, 11 a 13. Jó 29, 11 a 13. Eu acho que você está aí com dúvida. Ele diz assim, eu vi, os meus ouvidos ouviam, você é feliz. Mas onde estava a minha felicidade? A minha felicidade estava no fato de eu fazer outras pessoas felizes. Ele está dizendo assim, quando eu assistia os pobres, olha só, porque eu livrava os pobres que pediam ajuda, e também o órfão, que não tinha quem o socorresse. Eu estava junto. Eu estava junto com a viúva, eu alegrava a viúva, e a bênção do que estava a perecer vinha sobre mim. Eu era abençoado, à medida que eu ia abençoar, eu que era abençoado. Você já teve essa experiência de você ir ajudar alguém, na expectativa que você vai ajudar alguém, na verdade, você que é abençoado? Ah, comigo já aconteceu muitas vezes. Muitas, não foram poucas não, muitas vezes mesmo, que eu fui poderosamente abençoado por Deus, quando eu resolvi abençoar muitas vidas. Quando a gente resolve abençoar vidas, nós somos abençoados. Nós é que somos abençoados. Então hoje eu quero incentivar a você, abençoe uma vida. Olha, vou lhe dar uma dica. Se você conhece alguém que é órfão, mande uma mensagem para ele. Diga para ele, Deus é o teu pai. Deus cuida de você. E você também pode contar comigo quando você precisar. Diga isso para ele, por mais que ele saiba que pode contar com você. Mas você fazer um gesto de carinho. Mande uma florzinha para ele aí, mande um alôzinho para ele, grave um áudio, selecione uma mensagem bonita de ano novo. Ainda está em tempo, hoje ainda é dia 20. Ainda dá tempo de você mandar uma mensagem para ele, para ela. Se você quiser, vai fazer uma visita num abrigo de crianças. Faz um final de semana aí diferente, faz um bolo, prepara um bolo. Vai, fala com o pastor Josué Cordeiro lá do abrigo da Pedra de Guaratiba e vai lá fazer uma visita no abrigo. Vai você atender aí uma vocação, quem sabe ser voluntário, separar uma oferta para você mandar para o abrigo, fazer alguma ação simples que você possa ajudar as crianças e abençoar famílias. Meus amados irmãos, a gente entende. E aí, vindo aqui, eu me lembro do caso de Davi com Mefibosete. Davi, a palavra de Deus diz que Davi perguntou se havia alguém ainda na casa de Saul que estivesse vivo, que estivesse remanescente, que ele pudesse, né, fazer alguma coisa, usar de bondade. A expressão de Davi no capítulo 9, segundo livro de Samuel, no versículo 1, ele diz assim, será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Aí havia lá na casa de Saul, né, um servo cujo nome era Ziba. E aí chamaram a Ziba, né, para falar com Davi e perguntaram, aí Davi perguntou, você é Ziba? Ele disse, sou eu mesmo, tal, sou o seu servo, bebê, papapá. Davi perguntou para ele assim, existe mais alguém da família de Saul para que eu possa, que eu use de bondade de Deus para com ele? Então aí Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonatas. Olha só, que coisa tremenda. Ziba disse, existe um filho de Jonatas lá, aleijado de ambos os pés. E o rei perguntou, onde é que ele está? Aí Ziba respondeu, olha, ele está na casa de um homem chamado Maquir, filho de Amiel. Maquir era um mendigo,
segundo a tradição, os ensinamentos, diz que ele era um mendigo. E ele vive lá em Lodebar. Irmãos, o que era Lodebar? Lodebar era terra de desgraça. Era terra de desprezo. Era uma terra cujo nome transliterado era terra sem pasto, sem comida, uma terra da fome. Era onde estava Mefibosete, órfão de pai e aleijado de ambos os pés. E diz a Bíblia que ele estava na casa de um mendigo, servo, morando de favor na casa de uma pessoa que estava precisando. É aquela, né? Pedindo para dois, para ele e para o outro. A situação de Mefibosete era uma situação calamitosa, difícil, muito complicada. Vivendo na terra da desgraça. Mas aí o que foi que o rei mandou fazer? O rei mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. E quando Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, chegou lá no palácio de Davi, ele se inclinou diante de Davi, diz a Bíblia, prostrando-se com o rosto em terra. Ele disse a Davi perguntou: é você, Mefibosete? Ele disse: sim, aqui estou às suas ordens. Então Davi disse: não tenha medo. Fique com medo não, Mefibosete. Porque eu vou ser bondoso com você. Vou ser bondoso com você por causa do seu pai Jonatas. Eu vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Aí no versículo 8, Mefibosete diz assim: mas meu senhor, quem é este teu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? O estado emocional de Mefibosete era deplorável, porque ele se considerava um cão morto. Ele estava vivendo uma miséria sem precedentes, meus irmãos. Ele estava num estado de miserabilidade. Ele não podia achar que ninguém pudesse agir a seu favor. Ele não acreditava mais em absolutamente nada. Ele não tinha perspectivas. Ele não tinha por quem recorreu, a quem recorrer. A sua vida estava falida. Mas aí tem uma coisa aqui que a gente precisa lembrar, meus irmãos. É que de Lodebar para Jerusalém foi Mefibosete, da terra da desgraça, da terra da fome, da terra difícil. Ele foi para o lugar da perfeição e do temor a Deus, que é Jerusalém. De cão morto, de um homem humilhado, de um homem no estado de calamidade, ele agora passa a príncipe, a sentar-se na mesa do rei, por uma convocação de Davi, o rei de Israel. Veja que coisa maravilhosa que estava ali acontecendo, meus irmãos. Veja que coisa linda que Deus estava fazendo na vida de Mefibosete. Faça alguém feliz e a felicidade dele será a sua alegria. Faça alguém feliz e você será feliz também. É aquilo que Jó disse: os meus ouvidos ouviam que eu era feliz, mas eu era feliz porque eu fazia o bem para as pessoas, eu fazia o bem para outras pessoas. Faça o bem. Experimente a felicidade fazendo bem para outras pessoas. Hoje, o Senhor nos desafia a essa realidade. Faça o bem. Faça o bem. Mas olha, e quem é o Redentor dos órfãos? Quem é o Redentor dos órfãos? Eu quero dizer para você, Deus é o seu Redentor. Deus é o Redentor dos órfãos. Deus é quem cuida dos que estão desamparados. Salmo 10, versículo 14 diz: tu és o auxílio do órfão. Mas quem é esse Deus que é o auxílio do órfão?
Deus que é o redentor do órfão, Deus é aquele que olha a causa dos menos favorecidos, Deus é aquele que está cuidando de tudo, Deus está cuidando de você também, meu irmão. Você que está sofrendo, você que está triste, desanimado, Deus também está cuidando de você. Eu creio nisso. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de nós. Cuida ou não cuida? Cuida sim. Deus tem cuidado da gente mais do que a gente possa imaginar. Mas olha, tem 3 coisas aqui que eu quero dizer para você que Deus é, para você nunca esquecer. A primeira coisa que eu quero dizer para você que Deus é que Deus é Senhor de misericórdia. Tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcança misericórdia. Tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Deus, tu estás acima de todas as coisas e é em ti, Senhor, que o órfão alcança misericórdia. Eu sei que somente em Deus nós podemos encontrar auxílio. Uma segunda coisa que Deus é e que você precisa saber e que não pode esquecer nunca é que Deus é o seu Pai. Deus é o Pai dos órfãos e juiz de viúvas é Deus. Lá no seu santo lugar, Deus está vendo todas as coisas, nada passa despercebido a presença de Deus. Deus está vendo tudo. Deus está vendo você, Deus está vendo a sua vida, Deus sabe quem você é, Deus conhece todas as coisas, Deus conhece você muito mais do que você possa imaginar. Deus sabe o que você passa e o que você precisa. A outra coisa que você precisa saber que Deus é que Deus ouve o clamor e Deus faz justiça. Deus não deixa que nada fique impune. Deus vê todas as coisas, Deus está vendo, Deus ouve o clamor e Deus faz justiça. Olha, Deus não desampara ninguém. Se de algum modo os afligirem, Deus falando lá em Êxodo 22. Olha, isso aqui é a causa dos órfãos. Se alguém afligir e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor e a minha ira se acenderá. Deus ouve o clamor do órfão. Deus não desampara. Deus não desconsidera nada. Nada. Deus não desconsidera. Deus ouve. Então, Deus é Senhor de misericórdia, Deus é o seu Pai, e Deus ouve o clamor, e Deus vai fazer justiça. Pode até ser que não seja no tempo que você espera, sabe? Porque às vezes a gente também é muito opinioso, né, irmão? Venhamos e convenhamos. Às vezes a gente só quer a nossa ideia, só tem que ser do jeito que a gente quer e acabou. Mas Deus tem o seu tempo, Deus tem a sua maneira, Deus tem a sua hora, e na hora certa ele haverá de fazer. Então, crê nisso, espere em Deus, confie no Senhor e abra o seu coração para Deus, porque o Senhor é bom e Deus cuida do seu povo. Hoje, eu quero que você guarde essas palavras no seu coração. Que o Senhor te abençoe. Se você está vivendo em Lodebar, numa terra de miséria, de dificuldade, achando que todos se esqueceram de você, está com seus pés quebrados, como Mefibosete. Um dia, o rei vai chamá-lo ao palácio e vai restituir a você toda a sua herança. Creia nisso. E você passará de um cão morto a um príncipe. Você passará de um lugar de vergonha e desgraça para a cidade da perfeição e do temor a Deus. Olha, creia no Senhor, não desanime no seu coração. E todos nós devemos cuidar das pessoas menos favorecidas, e assim nós seremos felizes, porque a felicidade está em fazer outro feliz. Que o Senhor possa abençoar a sua vida abundantemente. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você. Não desanime, não perca a sua fé. Olhe para o alto, olhe para Deus. Confie no Senhor todas as suas necessidades e Deus tem cuidado de você. Faça o bem, especialmente àqueles que precisam. E você vai ver que a bênção virá para você. Como disse Jó,
no capítulo 29, versículo 11 a 13. Que Deus te abençoe ricamente. Estamos chegando ao final, eu vou orar agora para nós terminarmos, mas antes eu queria dizer para você que fique atento às notícias que vão sendo veiculadas no nosso WhatsApp, tá certo? Fique ligado aí, sempre tem aqui as notícias, as informações que você precisa saber. Se você ainda não faz parte do grupo da igreja, mande aí um WhatsApp aí, ó, para esse número que está aparecendo aqui, ó. É esse número aqui. Olha ele aí, tá certo? Você mande um WhatsApp para esse número, DDD 21 985005313, e você pode dizer: eu quero receber as notícias da igreja através do WhatsApp. Então você vai ser inserido nos grupos, tá certo? Para receber as notícias. Pode ficar tranquilo que ninguém vai estar importunando você, não, só recebendo as informações da igreja. E você pode acompanhar o que está acontecendo aqui conosco, tá bom? Vamos orar para nós terminarmos. Eu quero agradecer a audiência de vocês, ter ficado conosco aqui esse tempo inteiro. Que Deus possa te abençoar ricamente em nome de Jesus. Então, Senhor, muito obrigado por esse encontro. Abençoa as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Que nós possamos, ó Deus, encontrar o caminho de fazermos pessoas felizes e assim sermos felizes também. Senhor, nos ajuda a termos uma espiritualidade sadia quando nós assistimos aqueles que são menos favorecidos, como o caso dos órfãos e das viúvas. Senhor, e os órfãos que nos ouvem, que nos assistem, Pai, que eles sejam assistidos por Ti, visitados por Ti nessa noite, ó Deus, ou nesse momento que ele está assistindo essa live. Abençoa a sua vida, abençoa os seus planos, ó Deus, os desejos do seu coração. Abençoa todo o Teu povo que está reunido aqui. Mais uma vez, Senhor, nós clamamos a Ti pelas pessoas que estão doentes, nos hospitais, internadas, algumas estão entubadas, outras, ó Deus, estão em convalescência, até mesmo nas suas casas. Pedimos a graça do Senhor sobre essas vidas, Senhor, seja com eles, fortalece, anima os seus corações e dá a vitória. Dá a vitória ao Teu povo, Senhor, que está precisando da Tua ajuda. Ó Deus, em nome de Jesus, tira aqueles que estão em Lodebar, na terra da desgraça, e os transporta, Senhor, para Jerusalém, a cidade da perfeição. E os ajuda, Senhor, para que eles se sentem à mesa com o Rei. Ó Deus, em nome de Jesus, que esses tempos de dificuldades e tribulações possam cessar. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você, que o Senhor levante seu rosto e lhe dê a paz. Beijo no seu coração, grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima quarta-feira, quando nós estaremos estudando mais um episódio dessa série. Deus abençoe, fica na paz.